principais jogadores, os tais dos coringas, né? Se estiverem em campo nesses jogos decisivos, agora na quarta pode voltar Gabigol, Bruno Henrique. Aí muda a história. Esses caras podem salvá-lo e ele vai bater no peito como se fosse mérito dele. E não será. Se for campeão, será por mérito do elenco. Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo aqui é um vídeo de análise, é um vídeo de debate. Mauro César falou de Renato Gaúcho, Flamengo, diretoria do Flamengo, Pedro, lesão do Pedro. E quero te dizer o seguinte, hein? Fica no vídeo até o final que tem muita informação bacana aí para você que na correria não consegue assistir os programas esportivos. Cola aqui no nosso canal que eu separo para vocês tudo, galera, tudo que falam do Flamengo. Eu tento colocar resumidamente para vocês aqui no nosso canal. Então, aqui o nosso canal acaba sendo para você um atalho, né, de informações do Flamengo, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar bem informado. Ative o sininho para receber mais vídeos. Amanhã, 1h da tarde, aqui no canal tem uma live com o Marcos Braz. Entrevista. O Marcos Braz vai conceder uma entrevista coletiva e a gente vai fazer uma live aqui no canal a partir da 1h da manhã. 1h da tarde, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Quero dar os créditos para o All Sport, link na descrição. Canal All Sport, link na descrição. Programa Posse de Bola. Fala aí, Mauro. Bem, isso acho que é tudo... Primeiro, essa questão do Pedro, né? É absurda, né? O jogador lesionado vai fazer uma cirurgia de menisco, né? Fica fora aí algumas semanas e isso não foi, digamos, devidamente colocado às claras para o torcedor. A insatisfação do atleta, ou seja, o departamento médico, que em 2019 era muito elogiado, né? Porque recuperava jogadores a toque de caixa, agora ao contrário, sendo muito questionado. E o médico do Flamengo, que, aliás, sempre muito pimpão ali, aparecendo do lado do presidente da República, lembra? Com o presidente do Vasco, do Flamengo e tal. Não fala, não dá entrevista, não fala. Poderia dar uma entrevistinha, né? Mas o presidente do Flamengo também não dá entrevista, está fazendo campanha lá para se reeleger enquanto o time vai se esfarelando. Então, de certa forma, segue aí um comportamento padrão, né? Agora, o caso do Renato, né? Até é sempre bom lembrar, né? Você elogiou o Renato. Claro, quando o Renato vai bem, a gente elogia. Quando vai mal, a gente critica. É assim que funciona. Se não for assim, aí vira algo sistemático, né? Vira quase que uma crítica incondicional. A gente tem que elogiar quando vai bem, fez bons jogos, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, jogou muito bem, aquele jogo do Brasileiro, ganhou bem, jogou bom futebol, elogios. Contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, foi um horror, crítica. No sábado, pior ainda. E os desfalques não justificam, porque a questão não é esperar que os reservas joguem como os titulares, no mesmo nível, é ter um mínimo de conteúdo naquele time de futebol que o Flamengo não tem. E as entrevistas do Renato cada vez piores, iguaizinhas às do Grêmio, idêntico. E o que ele falou no sábado, as pérolas que o técnico do Flamengo mandou para o ar sábado no pós-jogo, foi uma coisa bizarra. Falando muito sobre poupar jogador, ninguém está questionando isso, os caras estão realmente machucados. Ele não tinha vários atletas, o único que ele poupou ali, de certa forma, foi o Isla. Ele dessa vez jogou o Mateuzinho. Não foi porque jogou o Mateuzinho, não o Isla, que são jogadores que praticamente disputam a posição, né? Não dá para dizer que o Isla é um titular absoluto, né? Até dúvida sobre como deveria jogar. Ele perdeu, não tinha o Davi Luiz de novo, que se machucou logo que chegou. Ele não tinha o Bruno Henrique, ele não tinha o Gabigol, não tinha o Pedro, não tinha a Arrascaeta, tinha vários desfalques importantes. Mas, mesmo com os jogadores que estavam à disposição, evidentemente, o time podia ter o mínimo de organização. O time é um bando, o time é uma bagunça, o time é muito mal dirigido. Não tem tempo para treinar. Vem cá, então por que aceitou o emprego? Ele não sabia que era assim? Que não ia ter tempo para treinar? Jogou na quarta-feira, quinta-feira, recuperação, voltou do Rio para o Rio de Janeiro. Ele tinha sexta-feira para arrumar o time. É assim que funciona. É assim que funciona. Ele sabia que não teria o Pedro, não teria o Gabriel. Aí ele colocou o Vitor Gabriel. O rapaz não tem a menor condição de jogar no Flamengo, nesse Flamengo hoje. No Flamengo de 2013, 12, sei lá, talvez pudesse. O atual não dá. Tecnicamente é muito limitado. E assim, as coisas absurdas ditas pelo Renato no final do jogo, o brasileiro a gente vai ver como é que fica. Uma coisa assim. Como assim? Como assim? E a omissão do presidente do Flamengo, do vice de futebol, de todos eles, que nada falam a respeito disso. Ou seja, um profissional chega no Flamengo, treina a equipe e ele vai descartando uma competição importante à medida que ele... Não é porque ele quer, não é porque ele escolhe, não é porque ele quer poupar, porque ele não tem capacidade de fazer o time jogar. E isso está muito claro. É aquela velha história, a Alemanha jamais contrataria Luiz Felipe Scolari depois do 7-1. O Flamengo contratou o técnico do 5-0. Né?
E detalhe, sábado fez 2 anos do 5-0. 2 anos do 5-0 que o Flamengo do Jesus aplicou no Grêmio do Renato. E ele do mesmo Maracanã, com a mesma cara, né? Ali vendo o time dele perder de 3, porque o Fluminense não fez mais gols. Se fosse o Fluminense um time até mais qualificado, faria mais gols. Então o Flamengo chega no momento em que ele vai ficando o quê? Jogando as fichas todas no mata-mata de quarta-feira, na Copa do Brasil, e pensando o que vai fazer no final da Libertadores. Se o Flamengo ganhar 1 ou 2 títulos agora, até o final da temporada, será única e exclusivamente pela qualidade do elenco, que quando está reunido ainda consegue reativar os seus melhores momentos que vem lá de 2019. Então, quando você junta todo mundo ali, quando tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, e etc. e tal, a coisa muda de figura. Aí é outra história. Aí é o tal do outro patamar. Esses caras podem resolver jogos. É um jogo contra o Atlético, uma final, provavelmente, com o Atlético Mineiro, só em dezembro. E um jogo em novembro, daqui a mais de um mês, né? Hoje é dia 25, daqui a 1 mês e 2 dias, no Uruguai contra o Palmeiras, que também não está jogando nada também, né? O Palmeiras jogou bem contra o Ceará, ganhou jogando mal, tomando pressão. São times mal treinados, técnicos fracos. É isso, simples assim. O futebol brasileiro nivelado por baixo, regrediu demais nos últimos anos, e o Renato é mais um desses técnicos fracos com um elenco bom nas mãos. Tivesse esses times, bons treinadores, com mais repertório, com mais capacidade, jogariam um futebol melhor, né, e estariam hoje numa outra situação. O Palmeiras não estaria eliminado de tudo que está eliminado, jogando tudo nessa partida do dia 27 de novembro. O Flamengo estaria lutando pelo título com o Atlético, e o Atlético não estaria fora da Libertadores depois da maneira pífia que jogou contra o Palmeiras. Então é isso, nós estamos discutindo aqui um futebol de nível baixíssimo, comandado por maus treinadores. Treinadores fracos, todos eles, sem exceção aí, nos principais times. E o Renato talvez seja o pior deles. Acho até que ele é pior do que o Abel Ferreira. Consegue ser pior do que o português do Palmeiras. Não tem ideia, não tem entendimento do jogo, as argumentações dele. Eu coloquei o Vitor Gabriel porque era o centroavante, não tem como mudar a maneira de jogar. Ele nunca viu o Manchester City jogar? Dizem que ele assiste vários jogos na televisão. O City joga sem centroavante há um tempão. Se você não tem o Gabigol e não tem o Pedro, busca uma solução dentro do seu elenco, gente. Um plano B para mudar durante a partida. Completamente apático, à beira do campo, sem saber o que fazer. Foi o técnico que botou o Flamengo no 4-2-4, enquanto o Grêmio perdeu por 1-0 para o Grêmio, que estava ali se arrastando na zona de rebaixamento. Tomou de 4-0 do Internacional. Fez uma partida ridícula contra o Atlético Paranaense, foi salvo pelo VAR na quarta-feira passada. Não fosse o VAR, porque o árbitro não viu o tal do pênalti lá, o Flamengo teria perdido o jogo, teria que vencer a vitória por 2 gols na quarta-feira que vem. Ou ele acha que ninguém percebe isso? Agora, quem contratou tem a grande responsabilidade, né? Porque foram buscar o quê? O mais fácil, o técnico que estava disponível para agradar a torcida de rede social, que fez campanha contra o técnico anterior. Queria mandar embora o Ceni, ok, problema nenhum, manda embora, mas tem um plano B? Quem é? Renato Portaluppi, o técnico do 5-0? Alguém acha que o Solskjaer vai ser disputado no mercado por grandes clubes europeus depois da vergonha que foi o jogo de ontem do Manchester United? 5-0? Da maneira como perdeu? Algum grande clube pensa nesse nome? Porque é um técnico fraco que comanda um gigante na Inglaterra. É a mesma coisa. E o Flamengo foi buscar esse técnico, o técnico do 5-0. Ou seja, é completamente descabido. E agora estão se agarrando nesses últimos jogos. Mas é muito pouco, né, gente? Você vê um Palmeiras dependendo que, tudo jogando numa partida. Se ganhar, tudo foi esquecido. O Palmeiras faz uma temporada horrorosa. Eliminado de tudo. Só tem esse jogo agora, por um fio de esperança. Ele se classificou sem vencer nenhum jogo, empatando os 2 com o Atlético, com gol fora, com partidas medonhas, ambas, dos 2 times. E o Flamengo é a mesma coisa. Então falamos de um futebol ruim, de técnicos fracos, e o Renato merece hoje a coroa do pior técnico dos principais elencos do futebol brasileiro. O que ele fez no sábado, antes, durante e depois do jogo, foi uma vergonha. Uma vergonha. E as declarações dele, após a partida, a entrevista, é absurda, absurda. E repetindo toda hora, não, estamos em 3 competições. Chegou ao ponto de falar que o Bruno Henrique se machucou. Olha isso, que absurdo. Isso porque ele escalou o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique ele queria mostrar que não estava poupando. Peraí, então ele não foi responsável? Se o jogador está com uma predisposição ali a uma lesão, está desgastado, por que ele foi escalado? Para provar que ele não poupa? É só falar, gente, não estou escalando porque está machucado. Ok, tudo bem. Quer dizer, que preocupação é essa? Ele está mais preocupado em dirigir o time ou mandar recado? Aliás, estou esperando ele falar o nome dos jornalistas, né, que ele disse que ia falar. Ou seja, jogando a torcida contra alguém da imprensa, não sei quem. Será que sou eu? Será que é um outro? Acho que nem era eu, porque foi um outro colega que deu aquela notícia lá de que ia poupar, que ele ficou zangado. Ainda usa a coletiva para esse tipo de discurso. Não, eu vou falar os nomes. Fala os nomes. Pode falar os nomes. Por que não fala? Ou seja, usando esse tipo de artifício, que, aliás, se assemelha muito a quem ele muito admira lá em Brasília, né? E está lá, no Flamengo,
completamente desgovernado e depende fundamentalmente hoje dos seus grandes jogadores. Só o elenco salva a temporada do Flamengo. Ponto. Porque à beira do campo o Flamengo tem um técnico fraco, sem condição, eliminado pelo Independente Del Valle na fase preliminar da Libertadores, atropelado pelo Cuca na Libertadores passada, atropelado pelo Jesus na outra Libertadores 2019 e até pelo Abel Ferreira foi atropelado na Copa do Brasil, que o Grêmio não viu a bola. Esse é o retrospecto recente de Renato Gaúcho. E vai colocando agora mais páginas, né, ruins nessa sua história recente. Mas pode ser campeão, porque tem o elenco dos 200 milhões. E ele falava, né, com 200 milhões eu faço o time jogar bonito, ser competitivo e tudo mais. Onde está esse futebol? Não existe. Só bravatas, só conversa fiada. Tudo com a chancela do presidente Landim, do vice-presidente Marcos Braz e de todos que participaram da contratação desse treinador ruim que hoje comanda o melhor elenco do Brasil. Talvez o melhor elenco do Brasil, que é o do Flamengo. Se não é o melhor, é um dos melhores. E é esse elenco que pode salvá-lo. Os principais jogadores, os tais dos Coringas, né? Se estiverem em campo nesses jogos decisivos, agora na quarta pode voltar o Gabigol, Bruno Henrique. Aí muda a história. Esses caras podem salvá-lo e ele vai bater no peito como se fosse mérito dele. E não será. Se for campeão, será por mérito do elenco. Agora, Aí, acabou! Deixa eu tirar isso aqui. E aí, galera, vocês gostaram, cara, do que o Mauro falou? Se gostou e não gostou, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, tá bom? Eu quero lembrar vocês que nesta terça-feira, 13h, o Marcos Braz vai conceder uma entrevista coletiva respondendo perguntas para todos os repórteres, jornalistas. Então, vou fazer uma live aqui nesta terça-feira, à 13h. Conto com a sua presença aqui. Cara, é isso aí que o Mauro falou. O Renato Gaúcho, ele se perdeu, né, no Flamengo, né? A partir do momento, ele estava vindo bem, estava vindo muito bem, com várias goleadas, com saldo de gols positivo, né, assombrosos, com a defesa boa. Cara, então assim, o Flamengo estava vindo muito bem, né, depois tomou aquela pancada pro Internacional, depois perdeu para o Grêmio, empatou com o América Mineiro, empatou com o Cuiabá, empatou com o Red Bull, depois, Red Bull não, vamos falar o nome certo do time, Bragantino, né? Empatou com o Bragantino. Depois empatou contra o Atlético Paranaense e perdeu agora para o Fluminense. Ou seja, os desfalques faz falta, né? Quando o Renato tinha aquele timaço na mão, todo mundo ali à disposição, beleza, os caras em campo resolve. Agora, quando não tem, meu amigo, é um fiasco. O Flamengo não joga bem. O Flamengo entrega a paçoca e é impressionante como o time não tem criação, não tem criatividade, não tem jogadas diferentes, ninguém faz nada, cara. A gente fica à mercê da sorte, né? Pra fazer um gol. É muito complicado isso. Pessoal, é isso. Se vocês gostaram, mais uma vez, deixa o like aí, tá bom? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Salve nação. Fui!